a mensagem mais pregada pelos apóstolos, quando Jesus Cristo ele sobe, ele faz a promessa que ele voltaria. E os discípulos, eles viviam com tanta intensidade à espera da volta de Jesus. E é interessante que eles anseiavam tanto, e o apóstolo Paulo, ele chega até a falar na carta dos Filipenses, dos Tessalonicenses, que o povo esperava, o povo vendia as suas propriedades, esperava mesmo Jesus Cristo voltar naqueles dias. E então ele chega a afirmar no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele falava para o povo que o povo tinha que estar atento em relação ao tempo da volta de Jesus. E nós temos outros textos também que falam que ele não voltaria antes da apostasia, ou seja, a apostasia seria um marco do final dos tempos que antecedesse a vinda de Jesus. Mas eu quero me basear aqui nesta manhã nesse texto de Mateus capítulo 24, onde Jesus Cristo ele estava no templo, com os discípulos, e nós vamos ver aqui a importância dessas duas perguntas que os discípulos fizeram a Jesus, e ele dá a resposta, e realmente nós entendemos que nós estamos no final dos tempos. Eu queria que vocês todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor, podem ficar sentados. Mateus 24, capítulo 24, versículo 1 diz assim: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, não deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ou seja, ele estava saindo do templo, e Jesus Cristo aqui fala para os discípulos, quando eles estão mostrando o templo para Jesus, que não ia ficar absolutamente nada, ia ser completamente tudo destruído. Os discípulos ouvem aquilo e eles não entendem. O que acontece? Eles vão para o monte. Quando eles chegam no monte, aí eles fazem essas perguntas. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas. É importante essas duas perguntas. Quando serão estas coisas? Ele está falando em relação à destruição do templo. E qual sinal haverá da tua vinda? Qual sinal haverá da tua vinda? Sim. E do fim do mundo. Pronto. Pode ficar com a Bíblia aberta, O que acontece? Eles ficam com aquilo na cabeça, e eles vão para o Monte das Oliveiras, e eles querem saber de Jesus quando aquilo ia acontecer, e quais os sinais que realmente mostraria que aquilo estaria perto de acontecer. E eles foram mais além do que aquilo que Jesus Cristo falou, que era a destruição do templo. Ele vai mais além porque eles perguntam: qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, o mundo caminha para um fim. Nós caminhamos para um fim. Nós caminhamos aqui numa reta final, E é importante observar, quando nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus, nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, muitos profetas, eles falaram do final dos tempos. Jesus Cristo nem tinha vindo ainda, mas eles já profetizavam, eles já viam o final das coisas. João, ele não foi o único profeta, no Novo Testamento também, que falou sobre o final dos tempos. Nós temos vários profetas e vários livros na Bíblia, no Novo Testamento, repleto de referências, sobre o final dos tempos, Então, nós caminhamos para uma reta final. Agora é importante observar o tempo profético que nós estamos vivendo, se nós estamos no final dos tempos, ou se nós estamos longe do final dos tempos. Aí, a primeira característica, ou
a primeira base, o primeiro ponto que eu vou me basear aqui é numa referência bíblica que eu queria que você abrisse, Daniel capítulo 12, versículo 4, que vai falar de algo que nós estamos vivendo, vai falar de algo que nós estamos vivendo nos nossos dias. E a cada dia que passa, realmente comprova que a nossa geração está vivendo, né, este final. Eu vou falar muito devagar, vou pregar. Eu quero que você saia com entendimento. Amém, Jesus. Eu quero que você compreenda a mensagem, que você entenda verdadeiramente, né, para que nós possamos orar no final. Eu creio que Deus ele vai manifestar a glória dele neste lugar. Amém. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim: Tu, Daniel, cerra as palavras deste livro até o fim dos tempos. Ou seja, eu estava falando assim: Daniel, eu vou te falar isso, mas isso aqui vai ficar guardado, vai ficar selado, vai ter aqui um carimbo. Isso aqui vai acontecer no final dos tempos. Aí o que é que ele diz aqui? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Agora observa bem. Daniel, ele estava na Babilônia, né? Ele estava ali. Então o que acontece? Mais ou menos, né, 600 ou 500 anos antes de Jesus Cristo vir, Deus já estava mostrando para ele o final, o que ia acontecer no final dos tempos. Aí o que ele diz? Mas sela, guarda isso, porque isso só vai acontecer no final dos tempos. Aí observa bem, o século XX, ele é um século determinante na história da humanidade. O século XX, ele é um século que é um século que revoluciona a história da humanidade. As pessoas que nasceram no século XX, dá a impressão que, se você olhar os outros séculos e desde Adão, as pessoas, elas não tinham capacidade de criar. Elas criavam, mas era uma criação, né, que não se compara com o homem do século XX e do século XXI. Então, quando nós olhamos para o século XX, ele é um marco na história. E quando nós olhamos para a profecia de Daniel aqui, ele estava dizendo que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Agora observa bem, isso não poderia acontecer há 200 anos atrás. Isso não poderia acontecer, eu digo, há 100 anos atrás. Por quê? Porque ele fala aqui que muitos iriam correr de uma parte para outra, ou seja, haveria de chegar um tempo em que as pessoas, elas sairiam daqui, iriam para outros países, e pessoas de outros países viriam para aqui. As pessoas iriam para as faculdades, para as universidades, elas iriam estudar, elas iriam sair de um local para outro, iriam fazer intercâmbio, e para isso acontecer, haveria de ter avião, haveria de ter navios, mas não da forma que era antigamente. E principalmente o avião, o carro. Aí observa bem, ele estava falando aqui que muitos correrão, muitos sairão de uma parte para outra, muitos sairão da Europa e irão para a América, muitos sairão da Europa e irão para a Ásia, muitos da Ásia virão para a Europa, e o mundo ficaria pequeno. Agora observa bem, hoje, qualquer homem, ele pode dar uma volta no eixo da Terra em apenas 80 horas. Isso não seria possível há 100 anos atrás. As pessoas hoje, elas saem daqui e daqui 4, 5 horas elas estão em outro continente. Saem daqui 9 horas de voo, estão no sul, estão no sul, estão na América do Sul, estão na América do Norte. 10 horas de voo, você está em outra parte do mundo, do planeta. Isso não seria possível há 80 anos atrás, há 100 anos atrás. Então, o século XX, ele é um século chave para que as profecias elas começam a se desenrolar. Eu não quero perder muito tempo, né, nesse texto, mas observa bem. Nós tivemos, né, no século XX, nós tivemos a criação do avião. Né? 1906 eles começam a preparar. 1914 é o 14 bis, né? O primeiro voo.
né? Então é assim, a partir daquele momento, a partir dali, né, nós podemos observar, e se nós colocarmos hoje, um século depois, nós vemos hoje a modernização da tecnologia, nós vemos o crescimento tecnológico em todas as partes do mundo. Em nenhuma outra era isso era possível, a não ser no nosso tempo. Então, quando nós olhamos para a profecia de Daniel, ele estava vendo este tempo que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz aqui que isto estava selado até o fim dos tempos. E os discípulos perguntam a Jesus quais os sinais do fim dos tempos. Ou seja, o avanço tecnológico, o avanço científico, o avanço da medicina, né, seria um dos sinais do fim dos tempos. Haveria, no final dos tempos, as pessoas elas estariam se comunicando de uma parte a outra do mundo em questão de segundos. Elas estariam discursando aqui e parte do mundo inteiro estariam vendo uma entrevista, vendo uma reportagem. Isso não seria possível há 60 anos atrás, há 80 anos atrás. Então nós estamos, segundo Daniel, nós estamos no final dos tempos. É um dos sinais do final dos tempos. Aí nós temos Naum capítulo 2, versículo 4, que você vai ficar de boca aberta. Naum capítulo 2, Naum fica depois de Miqueias e antes de Abacuque. Capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler, depois você vai procurando, se você quiser anotar, anote. Diz assim, ó. Isso aqui é tremendo. Naum capítulo 2, versículo 4. Diz assim: os carros andam furiosamente nas ruas, cruzam as praças em todas as direções, parecem tochas e correm como os relâmpagos. Agora observa bem. Ele não estava falando de carros da década de 30. Ele estava falando de carro a sério. Ele estava falando aqui, ó, os carros correrão furiosos, ou seja, em alta velocidade. Pois. Ele estava vendo que haveria de chegar um tempo, e ele tinha essa visão, ele recebeu essa revelação, em que os carros, eles iriam andar em grandes velocidades, né? Eles iriam andar furiosamente pelas ruas, ou seja, em grandes velocidades. Eles iam cruzar as praças em todas as direções. E aí ele diz assim, parecem tocha, e ele ainda via que era noite. As luzes acesas. Agora isso não seria possível há 100 anos atrás. Isso não seria possível há 200 anos atrás. Mas hoje, nos nossos dias, isso é real. Ou seja, e quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém. A palavra de Deus, ela realmente é um marco da vida da humanidade. Todo aquele que meditar realmente na palavra de Deus e observar e procurar viver a palavra de Deus, ele será fortalecido, ele será edificado para ele encontrar com Jesus. Então, esse sinal é extremamente importante e mostra verdadeiramente que Jesus Cristo ele voltaria em um tempo moderno, em um tempo que a ciência ela estaria avançada. Agora eu vou falar de algo de dentro da sua casa. Hoje, por exemplo, você pega um comando desse, uma televisão dessa, há 30 anos atrás não era possível. 30 anos atrás isso não era possível. Eu estava nascendo, tem 30 anos, e não existia essa televisão. Agora observa bem. Como é possível o homem, ele criar em 30 anos aquilo que durante a história do ser humano ele não conseguiu criar? É como se o homem descobrisse uma caixa dessa e aqui estivesse todas as informações, tudo aquilo que ele precisasse para ele construir. Para ele começar a construir, ou seja, tudo aquilo que ele não sabia, era como se o homem fosse ignorante, como se o homem fosse burro. E de repente, do nada, o homem fica inteligente. Aí ele cria o carro, ele cria a tecnologia, né? Ele desenvolve a ciência, e aí as coisas começam a acontecer. Aí com o comando, você chega. Eu a primeira vez, eu era criança, eu vi o comando, controle, eu achei aquilo, gente, pessoa de longe aqui, mudando os canais, fiquei maluco.
Ou seja, isso não era possível há 30 anos atrás. Então, os dias passam rapidamente e nós não observamos as profecias se cumprindo. E muitas das vezes nós achamos isso normal, porque nós estamos dentro, né? E nós somos, a nossa vida é mudada através da tecnologia. O que é que acontece? Nós não observamos os avanços tecnológicos, mas quando nós olhamos para a Bíblia, aí nós olhamos e falamos, meu Deus do céu, nós estamos vivendo no final dos tempos, porque está escrito na palavra de Deus. Os nossos carros hoje, por exemplo, os carros hoje, você aperta no controle remoto, você sai do carro e ele entra na garagem sozinho. A Débora esses dias chegou em casa falando, olha, eu fui no Museu da Tecnologia em Lisboa, e eu entrei numa casa que é assim, você chega, não é o sensor, porque o sensor você chega, a presença, ele acende, né? Mas esse não, é diferente. Você entra na casa, aí você faz assim, a luz acende. Você faz assim, a luz apaga. Agora, há 10 anos atrás, isso era impossível. Só que nós vemos essas coisas e devido nós vemos a mudança tão brusca e tão radical em um tempo tão curto, que nós nos adaptamos à tecnologia e não percebemos que é o final do fim dos tempos. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é o avanço tecnológico. Pronto. Saindo do avanço tecnológico, nós vemos que o avanço tecnológico também ele contribui para outras coisas. Além, né, do benefício que traz, mas também traz muitos males. E o importante observar é que também as guerras, elas começaram, e é um sinal frequente, é um sinal real dos finais dos tempos. Agora aí nós vamos voltar para Jesus. Jesus Cristo ele respondendo os discípulos no versículo 6, ele diz assim, ó, que no final dos tempos, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque ainda não é o fim. Nós estamos caminhando para o fim. Ele falou assim, agora observa bem. Nós vemos hoje, isso nós podemos observar, e a história comprova realmente que nós estamos caminhando para uma reta final, nós estamos praticamente mesmo no fim. Porque a Bíblia fala aqui no final, e Jesus Cristo falando aos discípulos, a história prova verdadeiramente que nós estamos no final dos tempos. Agora observa bem, o século XX é o século do descobrimento, é o século da grande mudança na sociedade, nos comportamentos. Mas observa bem, é um século marcado por 2 guerras mundiais. Agora observa, houve mais guerra nesse período desses 100 anos do que em toda a história da humanidade. Morreram-se mais pessoas nos últimos 100 anos em guerras do que nos 1900 anos, ou seja, dos 19 séculos desde que Jesus Cristo profetiza. Então a história ela vai acompanhando a profecia. A história vai realmente mostrando que nós estamos no final dos tempos. Por quê? Porque as pessoas geralmente ouviam falar, mas eu não tinha entendimento. O que acontece? As pessoas falam, mas sempre houve guerras. Sempre houve guerras. Sempre morreu pessoas, é verdade. Só que nós temos que observar a dimensão que isso acontece, a frequência que isso acontece, e depois são os males que isso causa em larga escala. Em larga escala. Então, em um período de 100 anos de guerras, morrem-se mais pessoas nesses 100 anos do que em toda a história da humanidade. Aí nós podemos observar que nós verdadeiramente, ou seja, a profecia é verdadeira e nós estamos realmente no final. Aí Jesus Cristo, ele continua falando assim, ó, no 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Agora hoje, nós abrimos os canais de televisão e nós podemos observar que é um mandando boca para o outro. Nós vemos hoje, por exemplo, que Israel está no centro de um estopim. Está rodeado de inimigo. A qualquer hora a bomba explode. Nós vemos hoje as nações, elas estão a cada dia mais preparando-se para uma terceira guerra mundial. Elas estão se equipando, seus exércitos. Elas estão buscando na tecnologia desenvolver bombas, desenvolver
um tipo de bombas que os caras não vão precisar andar de avião para destruir uma nação, para atravessar o território de um país, não. Eles vão estar dentro de um gabinete e eles vão apertar no botão e dali sairá um míssil para destruir qualquer cidade. E Jesus Cristo ele fala aqui que no final se levantará nação contra nação e reino contra reino. E esse sinal ele é tão forte, porque as guerras elas trazem muitos males. As guerras trazem a miséria, trazem a fome. E ele continua dizendo assim, porque haverá fomes, haverá terremotos, mas eu não quero entrar nesses terremotos ainda, vai ser o terceiro sinal, que é o sinal da natureza. Então o que acontece? Ele está falando que haveria uma extrema fome no final dos tempos. E o que nós vemos hoje, segundo dados, das organizações das Nações Unidas, a cada minuto, a cada segundo existem pessoas morrendo de fome. Ou seja, o mundo inteiro ele está vivendo. Por exemplo, até os países ricos existem pessoas morrendo de fome. A África está morrendo de fome por causa da ganância, por causa das guerras, por causa do domínio de poucos, e as pessoas estão morrendo de fome. E nós podemos observar realmente que a veracidade da palavra de Deus, juntamente nós pegamos a história, comprovando verdadeiramente a profecia de Jesus. Jesus Cristo apontando, dizendo aos discípulos, olha, era como se Jesus Cristo estivesse ali sentado, e ele fosse anotando e falando assim, vai acontecer isso, no final dos tempos. O terceiro ponto que eu coloquei aqui são os sinais da natureza. Mateus 24:7 diz que haveria terremotos em vários lugares. Teve pessoas que me questionou, falando, não, mas terremoto sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. Mas a Bíblia prova que só existiu um terremoto antes de Jesus Cristo, que foi na época do rei Uzias. Houve um terremoto. Depois que Jesus Cristo profetiza, algumas décadas depois, a cidade de Laodiceia, ela foi afundada por causa de um terremoto, ela foi destruída. Só que como era uma cidade muito rica, em pouco tempo eles reconstroem a cidade, porque eles tinham muito dinheiro na altura. Então eles reconstroem a cidade. E segundo a estatística, nós temos hoje, a cada 3 minutos, nós temos um terremoto. Agora, para comprovar ainda mais a verdade de que a Terra ela estaria oscilando como um bêbado, no final dos tempos, nós vamos abrir a Bíblia. Eu queria que você agora abrisse a Bíblia. Em Isaías 24, versículo 5. Essa profecia é tremenda. Essa profecia. Isaías 24, versículo 5. E depois, versículo 20. Alguém pode ler? 24, Isaías 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Será que nós não estamos vivendo esse tempo? Isaías aí não está se referindo só a Israel. É a terra. Terra. A terra toda. Exatamente. Planeta. Ele está se referindo à tribo de Judá. Ele está se referindo a Jerusalém. Ele fala aí da terra. Agora, para ficar mais ainda forte, versículo 20. De todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Olha só, existe uma referência que diz que a terra ela ia cambalear como um bêbado no final dos tempos. Agora, você olha hoje, se você tiver no seu computador, e você colocar lá e colocar assim, quantos
terremotos já aconteceram na última década. Você vai ficar assustado. E assim, não é que está acontecendo terremotos, né? Mas a questão é que a profecia, ela aponta que no final dos tempos, a terra, por causa do pecado da humanidade, ela não ia suportar. E ela ia caminhar como uma pessoa embriagada. E ela não ia ter mais controle sobre si. Eu não sei se é verdade, eu não posso afirmar aqui, mas eu creio que aquele site é um site seguro, que fala que o terremoto do Japão, ele mudou uma parte, é como se ele deslocasse o eixo da Terra. E segundo alguns cientistas, realmente afirmam isso. Então, verdadeiramente, nós estamos no final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos. Então, o que é que nós temos que fazer, entendendo que nós somos a geração do avanço tecnológico, nós somos a geração das guerras, dos rumores de guerras, nós somos a geração da fome, nós somos a geração, né, dos sinais da natureza, dos terremotos, dos maremotos, né, das pestes, que eu não vou falar aqui porque são assuntos que abrangem muito. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje nós temos uma peste que foi profetizada por Jesus também, no capítulo 24, que no final dos tempos haveria pestes que elas seriam destruidoras. Hoje nós temos 7 milhões de pessoas, quase a população, a nossa população, 7 milhões de pessoas que morrem de câncer. 7 milhões de pessoas. Nós temos 3 milhões de pessoas que morrem de AIDS. Ou da SIDA. Fora as outras doenças. Então é assim, nós estamos verdadeiramente vendo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que antecede, realmente os sinais mostram que Jesus Cristo está voltando. Agora observa bem, muitas pessoas, e eu ouvi isso muitas pessoas já falarem, mas Jesus Cristo não vai voltar. Mas meus avós já falavam da volta dele. Mas quantas vezes, desde criança, que eu ouço falar da volta de Jesus. Jesus Cristo, ele não poderia voltar antes que as profecias se cumprissem. Só se as profecias não fossem verdade. Então, por exemplo, Jesus Cristo não poderia voltar há 100 anos atrás. Por quê? Porque essas profecias ainda não estavam cumpridas. E ele falou assim, nós lemos lá, a segunda pergunta, e haverá sinal, qual sinal haverá da tua vinda? Esses sinais, eles precisaram cumprir-se para realmente limitar ou para marcar o tempo da vida de Jesus. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que marca verdadeiramente a vida de Jesus. Isso tem que nos alegrar, isso tem que nos avivar para encontrar com o Senhor. Muitos de nós, eu creio, e eu vivo com essa expectativa no meu coração, que muitos de nós não veremos a morte. Aleluias. Por quê? Porque se nós pensarmos, a minha vida daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, irmãos, eu acredito que na forma que nós vamos correndo, com os avanços tecnológicos, ontem nós vimos uma reportagem do carro que daqui a 15 anos, provavelmente, ele vai estar no mercado, passou na SIC, está no salão nos Estados Unidos, que esse carro, ele anda sozinho. Você senta aqui, não precisa conduzir. Você aperta no botão aqui, você vai, marca onde você quer ir, e ele te conduz, te leva sozinho. Passou ontem, no jornal, das 8, das 9? Das 8? Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo essas coisas e falo, meu Deus do céu. Isso não era possível há 10 anos atrás. Isso não era possível há 15 anos atrás, mas é possível hoje. A tecnologia que é usada naquele carro já é usada em muitos automóveis hoje. Automóveis que, como eu falei, já estacionam sozinhos. Ou seja, os sinais realmente mostram que Jesus Cristo, ele está às portas. Agora observa, eu vou falar aqui do quarto sinal, e eu vou parar no quarto sinal porque nós vamos orar. Eu creio que o Senhor vai trazer um avivamento à nossa alma, que nós vamos sair daqui realmente falando assim, meu Deus do céu. Uma coisa importante, nós podemos planejar o nosso futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, 40 anos. Nós podemos planejar o nosso futuro, mas nós temos que esperar Jesus Cristo agora. Amém. Nós temos que preparar a nossa vida para encontrar com Ele hoje.
Nós não podemos viver a nossa vida falando assim, não, daqui a 10 anos eu vou ter um compromisso com Deus, eu vou buscar Deus, eu vou pregar o Evangelho. Não, eu tenho que pregar Jesus hoje, eu tenho que anunciar Jesus agora, porque eu não posso perder tempo, porque Ele está voltando. Eu não posso parar em coisas, por quê? Porque Ele está às portas. Agora observa, essa profecia é para mim uma das mais fortes, porque ela marca um tempo verdadeiramente. É Mateus 24, 32. Marca realmente um tempo que Jesus Cristo ele fala que é muito sério isso que nós vamos falar aqui. É muito sério. Essa para mim é uma das profecias mais profundas, porque não foi Jesus Cristo mesmo que fez questão de falar. Mateus 24, 32 diz assim, que esse quarto ponto eu falo sobre a geração da figueira. Diz assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. A figueira, ela sempre foi representa Israel, né? Quando já o seu ramo se tornar tenro e brotar folhas, sabeis que está próximo o verão. Agora observa. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, mesmo as portas. Olha, observa bem comigo esse versículo 33. Ele diz assim,